é muito desejável que as construções, diferentemente do que acontece nessa arquitetura mais comercial, que tem feito muito por aí nos condomínios afora, né? Que são as casas caixotinho, aquela volumetria de telhado oculto, que tem lá a sua importância, enfim, não vou questionar a beleza daquilo, mas elas, como característica geral, não tem beiral. E aí não é legal uma casa num clima igual ao nosso não ter beiral, porque o beiral protege, como eu disse, não só contra a água, mas contra o sol também, tá? Mais um comentando comentários hoje aqui então, pessoal. E a gente vai responder a pergunta do Gui. Gui da Gorga. Eu acho que é Gui. Paulo, boa tarde. Excelente trabalho. Muito obrigado, Gui. Aliás, vamos combinar que a gente só vai responder comentários das pessoas que começam elogiando. Até porque já deu a cota do hater aqui, ganhou um vídeo só pra ele. É, o hater ganhou um vídeo só pra ele. Bom, enfim. Então, pessoal, se você que fizer um comentário e no começo do comentário você elogiar, com certeza eu vou separar o seu comentário para gravar um vídeo aqui depois, tá? Gostaria de tirar algumas dúvidas. Quanto tempo em média se gasta para construir uma casa como essa que você mostrou no vídeo com tijolos e todas as tecnologias utilizadas? Casa Salto. E sobre a mão de obra, você contrata a empreiteira? Vamos lá, Gui, é o seguinte, eu sempre digo que uma casa de uns 200 metros quadrados dá para fazer tranquilamente em 8 meses. Tranquilamente. No entanto, imprevistos são previstos e até hoje eu nunca vi uma obra que não tenha ocorrido um imprevisto que estava previsto. Por exemplo, na minha casa, o pedreiro pegou um outro trampo para fazer e ficou 2 meses afastado. Então minha casa demorou 12 meses. Era para ter demorado 10, vai? Casa A mais E, que foi a nossa primeira construção com planta em U. Explodiu a pandemia. Puta, e aí? Casa São Bento, né? A gente teve grandes problemas com a mão de obra da estrutura metálica. Casa Salto, que é essa aí que você cita, a gente teve um desgastezinho ali com o pessoal das esquadrias, né? Teve ali um estressezinho com relação ao prazo das esquadrias, né, das janelas de vidro aí. Então, poxa, nesses casos todos, alguns meses se perderam, né? Se tudo corresse bem, de 8 a 10 meses, vai tranquilamente dar para fazer uma casa de uns 200 metros quadrados, beleza? Com relação à mão de obra, a gente contrata sempre, na verdade não é uma empreiteira, né? É um gestor de obra e esse gestor de obra vai contratar a mão de obra, que pode ser um empreiteiro ou diretamente um pedreiro. O importante é saber que essa mão de obra, quem vai ficar responsável por ela é o gestor da obra ou o próprio empreiteiro, como você cita aqui. Eu não recomendo que os clientes contratem diretamente mão de obra para executar, porque você precisa de uma pessoa ali que tenha autoridade, conhecimento técnico para conduzir os trabalhos dessa mão de obra, né? Ele tem que saber como cobrar o pessoal ali na execução, tá? E normalmente o cliente final não tem essa capacidade, tá? Então a gente sempre recomenda que contrate sim um bom empreiteiro, uma construtora ou mesmo gestor de obra. Beleza? Pergunta seguinte é da Helena. A Helena fala assim: uma pergunta que não quer calar. Então a casa precisa ter um beiral do telhado maior, assim como nos tijolos de adobe? E ela faz alusão aqui a um vídeo da Casa Cogumelo. Na Casa Cogumelo é uma casa, aliás, acho que é a única, né, construção que eu acompanhei que não tem telha termoacústica.
a gente projetou a casa com telha cerâmica, porque o cliente queria, ele gosta da telha cerâmica e ele queria um ar mais bucólico ali para a construção, né? Casa com cara de casa de campo. E aí é um telhado de 2 águas, um pavilhão retangular, com beirais, e no vídeo eu explicava que a função do beiral é proteger contra o sol e contra a chuva. O beiral, até onde se sabe, né, pelo menos foi isso que me ensinaram na faculdade, ele advém de uma necessidade técnica de proteger as beiras das construções, né, das janelas e também o embasamento das paredes contra a umidade que vem da chuva. Então o beiral joga a água da chuva para longe da parede, porque antigamente, pelo menos na arquitetura colonial portuguesa, as construções eram feitas com barro, adobe, né, barro prensado, que nosso tijolo ecológico nada mais é do que um mini tijolo de adobe. Ele é barro prensado. Então, assim, é muito desejável que as construções, diferentemente do que acontece nessa arquitetura mais comercial, que tem feito muito por aí nos condomínios afora, né, que são as casas caixotinho, aquela volumetria de telhado oculto, que tem lá a sua importância, enfim, não vou questionar a beleza daquilo, mas elas, como característica geral, não tem beiral. E aí não é legal uma casa num clima igual ao nosso não ter beiral, porque o beiral protege, como eu disse, não só contra a água, mas contra o sol também, tá? Então, respondendo objetivamente, né? Então, uma casa precisa ter beiral no telhado? Não precisa, mas é altamente desejável. A minha casa, ela não tem beiral nas 2 torres laterais, tá? Elas são expostas, o tijolo está lá exposto, as janelas estão expostas e no corpo central da minha casa eu tenho beiral. Então eu tenho as 2 coisas na mesma construção, beleza? Mas o beiral tem sim uma importância. Temos tempo para mais uma pergunta, editor, chefe, redator? 2 minutos responderemos a pergunta do Daniel Camargo Pérez. Olá, Paulo. Esse terreno era um declive? Era plano? Essa região da garagem, onde vai ter um aterro, não deu ensejo a um pouco de arrimos? A terra desse aterro não vai ter um pouco de contato com o nível da casa? Ele se refere à casa A mais G. Casa A mais G, eu mostrei nesse vídeo que a estrutura é elevada do solo. E aí eu explicava que uma das vantagens de você suspender a construção do chão é o não contato com a umidade do solo e a não necessidade de aterrar tudo ali embaixo. Editor, coloca aqui, por favor, no card desse vídeo, o link para o vídeo que eu mostrei lá da casa A mais G, em que eu explico onde estava a questão da casa elevada do chão. Tá? Então você não tem contato com umidade, não tem necessidade de aterro. E aí eu mostrei que a garagem ela ia ser sim aterrada, porque não faz sentido eu fazer uma laje de piso só para parar o carro. Tá? Então eu aterrei, no vídeo não tinha aterrado ainda, né? A gente vai aterrar aquele trecho para fazer o carro apoiado no solo, e aí em uma das laterais da casa, apenas num trecho muito pequeno, a gente vai encostar a terra ali na lateral da construção. E aí ele pergunta, né? A terra desse aterro não vai ter um pouco de contato com o nível da casa? Muito pouco, tá, Daniel? Inclusive ali vai ter uma soleira e vai ter, obviamente, a precaução de impermeabilização. O que eu quero dizer é que a gente tem a possibilidade de evitar 100% desses contatos com terra, se eu suspender toda a construção, mas não significa que em um trecho ou outro, como é o caso ali da garagem, que se demonstrou mais interessante fazer o aterro, não significa que eu não possa usar essa solução mais comum. Beleza? Então, se você tem mais perguntas aí e dúvidas a respeito dos nossos vídeos aqui no canal, me manda, que se a sua pergunta for interessante e se você começar a sua pergunta com um elogio, certamente ela vai ser escolhida para virar um vídeo aqui em resposta. Beleza, pessoal? A gente se encontra num próximo. Um abraço. Até lá.